Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que estão? Estamos aqui em mais uma aula de ensino religioso, né? E hoje vamos falar sobre a moral religiosa e a sociedade, né? Como os valores morais acabam influenciando, né, a sociedade. Quando a gente fala de moral, minha gente, a gente está falando de ensinamentos. Nós estamos falando de princípios, né? De regras que são seguidos pela sociedade e pelas pessoas que fazem parte da sociedade. Isso é a moral. Né? E toda sociedade tem seus valores morais, né? Sua ética, a forma de se pôr, né? A forma de se comportar, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o conceito de moral, né? E o que significa isso, tá certo, minha gente? Então vamos lá. Pegue o caderninho de vocês aí de religião, a caneta, e vamos falar, eu vou falar algumas coisas para vocês, vocês vão anotar, tá certo, minha gente? Então, a moral é aquilo que envolve a consciência do homem. Então, a consciência do homem, ela é regada pela moral. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, que seria imoral a pessoa falar sobre sexualidade na rua, né? Então, falar sobre sexualidade em locais públicos seria algo imoral. Por quê? Porque a questão, por exemplo, da sexualidade, ela tá ligada a um princípio privado, né? Privado, ou seja, íntimo seu. Então, não é algo que, segundo a sociedade, você deve expor. Mas nós podemos dizer que existe um falso moralismo quando a TV ou quando os canais do YouTube ou então a própria internet ela escandaliza a sexualidade, né? Mas ao mesmo tempo critica você por você perguntar, por você questionar, né? Então isso seria um falso moralismo, né? A moral seria você evitar falar sobre essas coisas na sociedade, né? Isso seria um princípio moral. Outro princípio moral que você pode dizer o seguinte, que é imoral roubar, né? Mas os políticos cometem a corrupção o tempo todo, então eles roubam, né? Então, mas de certa forma, o que a gente pode dizer? É imoral, né? Você cometer, você tomar algo que não é seu, você pegar algo que não te pertence. Isso é um princípio imoral, né? Você preservar, você não mexer com as coisas que não são dos outros. Isso é um valor moral. Respeitar os pais, respeitar os mais velhos, são princípios e valores morais. Né? Imoral é tudo que é contra nesses princípios. Então, não respeitar os pais é um princípio imoral, não é? Você roubar é algo imoral. Você não respeitar o próximo é imoral. Você não respeitar a religião do outro, isso é imoral. Né? Então, essas coisas são coisas consideradas imorais, contra a moral, né? Contra os valores. Né? Então, vamos lá. Então, você pode dizer que a moral ela pode ser autônoma, que é imposta pela consciência, ou seja, a sua própria consciência diz a você que aquilo ali é errado e você não faz. Ela pode ser unilateral, ou seja, ela pode alguém dizer que somente você está errado se você fizer alguma coisa, ou ela pode ser incoercível. Incoercível. Que quer dizer o quê? O dever moral não é exigível por ninguém, reduzindo-se a dever de consciência. Quer dizer, a moral autônoma e a moral incoercível são parecidas, que são valores e princípios morais que envolvem a nossa consciência, as nossas atitudes. Já a moral unilateral é aquela que se refere às pessoas, de uma forma geral. Então, gravem aí. Moral autônoma é aquela que se refere à minha consciência. E a moral incoercível também. E a moral unilateral é aquela que engloba todas as pessoas, né? Engloba todo mundo. Então, veja, nas religiões,
o princípio de moral, da moral e da ética é muito trabalhado, né? Como eu disse a vocês, existem muitos líderes religiosos, muitas pessoas que agem, de certa forma, com falso moralismo. A gente fala de falso moralismo quando a gente, por exemplo, ensina uma coisa e faz outra totalmente diferente. Ou quando você cobra de alguém que aquela pessoa faça aquilo, mas você não faz. Então isso, posso dizer, é falso moralismo. Né? O falso moralismo é esse tipo de coisa. Por exemplo, uma pessoa que critica a traição, né? Mas ao mesmo tempo trai. Uma pessoa que critica o roubo, mas ao mesmo tempo rouba. Né? Se eu critico o roubo, mas a pessoa me dá um troco errado e eu não devolvo, eu estou praticando roubo. Então eu estou fugindo à moral, eu estou fugindo a um princípio moral. Então o que mais? Por exemplo, se eu quero que as pessoas me respeitem, respeitem a minha religião, né? Respeitem o meu ponto de vista, mas eu não respeito o princípio da outra, a opinião da outra, a religião da outra pessoa, eu estou fugindo a um princípio moral também. Então veja que é muito interessante aquele ditado que diz assim, né? O meu direito termina quando o do outro começa, né? Então, quando o direito do outro começa, o meu termina. E é muito difícil, minha gente, entrar isso na cabeça das pessoas, né? As religiões, eu digo uma coisa a vocês, não são as religiões que são ruins. Infelizmente, as pessoas que frequentam essas religiões é que acabam agindo de má fé, né? E acabam, digamos assim, essas pessoas é que acabam, digamos, causando um dano à própria religião, trazendo crítica para as religiões. Porque as religiões, de certa forma, ensinam a paz, o respeito, os valores morais, que é essa questão de você não roubar, respeitar o próximo, respeitar as coisas do próximo, respeitar os mais velhos. Veja, são princípios morais. Infelizmente, como eu disse a vocês, né, as pessoas procuram fugir, né, totalmente da questão da moral. Veja, por conta disso, né, por conta dessas pessoas que fazem parte das religiões e que acabam trazendo o mal para dentro das religiões com as suas atitudes, a gente tem muita discussão, muito conflito, muito atrito. Né? Pessoas que se afastam das religiões justamente pelo falso moralismo. Pessoas que dizem, eu não quero frequentar tal igreja, tal religião, porque lá as pessoas apontam o dedo, né, para a outra. Veja, quando você aponta o dedo para alguém, não esqueça que há outros dedos voltados para você. Então, enquanto você aponta um dedo para alguém, existem 4 dedos apontados para você. Então pense, né? Pense e reflita. Eu não posso criticar o outro, não posso criticar o meu colega, não posso criticar o meu irmão. Por quê? Ninguém tem esse direito. Ninguém tem esse direito de criticar, de julgar o próximo. O que diz a Bíblia, o que diz o Novo Testamento, o que diz Jesus, não julgues para não ser julgado. Então, independentemente da pessoa, da religião, da condição social, da sexualidade, da visão política, ninguém pode julgar o outro. Nós devemos respeitar. Isso é um princípio moral, né? Imoral é você não respeitar o próximo. Imoral é você não procurar cumprir aquilo que a sua religião diz. Imoral é você não procurar melhorar, né? Você não procurar se aprimorar. Isso é imoral. Você não procurar crescer, você não procurar se adaptar. Isso é imoral, né? Então, a moral envolve os costumes, as tradições, os pensamentos, né? Os valores e os ensinamentos. Então, essas coisas fazem parte dos princípios morais, né?
e dos valores morais. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que eu transmiti para vocês hoje. Não esqueçam, né, que a moral ela engloba 3 conceitos: a moral autônoma, que é aquela da nossa consciência; a moral incorrigível, que ela procura, é um exame de consciência, né? A moral autônoma e a moral incorrigível são muito parecidas, porque envolvem um exame de consciência, né? Aquilo que a gente acredita que está fazendo, se é certo ou se é errado; e a moral unilateral, que são os indivíduos como um todo, né? São os valores de uma sociedade. Então, a moral, ela envolve ensinamentos, valores e tradições que a nossa sociedade segue e que nós acabamos por seguir, porque nós fazemos parte da sociedade. Claro, seguir de maneira o quê? Honesta. Seguir de maneira sincera. Se eu falo uma coisa, eu faço outra, eu cometo o falso moralismo. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da nossa aula de hoje sobre moral. Anotem no caderno de vocês as informações e vou pedir a vocês que façam um trabalho sobre moral e ética. Coloquem no caderno de vocês a definição de moral e ética. Procurem na internet. Coloquem a definição de moral e de ética no caderno de vocês. Certo, minha gente? Bom final de semana. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, minha gente.